Esse ano tem sido o ano, hein, pessoal? E continua ficando cada vez mais bizarro. Nesse domingo foi revelado que Jay-Z supostamente teria se aproveitado de uma menina de 13 anos de idade, junto com seu amigo Sean Combs, no ano 2000. Na internet não se fala em outra coisa, e como sempre, eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. Tudo bem com vocês, amigos? Eu espero que sim. Bom, para quem acompanha o canal, sabe que isso não é necessariamente uma surpresa. O nome de Jay-Z estava por um fio de ser exposto e finalmente aconteceu. Mas, para aqueles que não acompanharam muito bem essa história, em outubro foi aberta uma ação judicial por uma das supostas vítimas de Sean Combs. Na época que tudo aconteceu, ela tinha apenas 13 anos de idade e alegou que a violência aconteceu quando ela estava tentando entrar em um evento do MTV Music Awards. E nesse evento, ela alega que foi pega por um dos motoristas do Sean Combs e levado para uma festa pós-evento que Sean costumava fazer. E na festa, ela disse ter sido drogada e abusada por Sean Combs e outro homem famoso que o nome não foi revelado inicialmente. Ela disse também que tudo aconteceu enquanto uma mulher bem famosa assistia a tudo. Agora, sabemos que o homem famoso não identificado era ninguém menos que Jay-Z. Só falta agora sabermos quem era a mulher famosa assistindo a tudo. E eu tenho uma suspeita de quem seja, deixa aí nos comentários se você também tem. Mas o mais intrigante dessa história toda é que parece ter uma rixa bem acirrada entre o Jay-Z e o advogado que representa essas vítimas. Rixa essa que parece que já tem um tempo que vem acontecendo. Depois que a notícia do processo veio à tona, Jay-Z, claro, veio a público e imediatamente negar essas acusações. E ele direcionou uma mensagem bem forte contra o advogado que representa essa vítima, chamado Tony Buzbee. Para quem não sabe, Tony Buzbee tem representado mais de 100 supostas vítimas de Sean Combs, e nos processos judiciais das vítimas também são mencionados outras celebridades de grande nome, mas que até o momento se mantêm anônimas. E pela declaração de Jay-Z, você pode ver que ele está com sangue nos olhos. Ele direcionou toda a fala ao advogado. Ele não centralizou sua defesa, focou mais em atacar o advogado, o que mostra que os dois já tinham aí uma espécie de relacionamento. Inclusive, Tony tinha exposto que estava sendo processado por extorsão por um homem muito poderoso, mas não tinha revelado quem era. Agora nós sabemos que é o Jay-Z. Tony postou uma mensagem sobre o processo dizendo, abre aspas, eu fui processado em Los Angeles em uma tentativa desesperada de me impedir de revelar nomes em processos públicos. Isso não vai funcionar. A ironia é que o processo contra mim foi aberto por um poderoso anônimo. Aqui está a minha declaração completa. Não permitiremos que os poderosos e seus advogados caros intimidem ou silenciem os sobreviventes. Tony disse também que o processo era risível e afirmou que as cartas de tentativa de acordo que ele enviou em nome das vítimas não incluíam pedidos de dinheiro. Ele alega que estava apenas buscando uma medida confidencial em nome da sua cliente, que, segundo ele, é uma prática comum entre os advogados. Então, vamos ler a declaração de Jay-Z sobre tudo isso. Abre aspas. Meu advogado recebeu uma tentativa de chantagem, chamada de carta de demanda, de um advogado chamado Tony Buzbee. O que ele calculou foi que a natureza dessas alegações e o escrutínio público me fariam querer resolver isso. Não, senhor. Teve o efeito oposto. Me fez querer expô-lo como a fraude que você é, de maneira muito pública. Então não lhe darei um único centavo. Essas alegações são tão hediondas que eu imploro que você apresente uma queixa criminal e não uma civil. Quem quer que cometa um crime tão grave contra um menor deveria ser preso, você não concorda? Essas supostas vítimas merecem justiça real, se esse fosse o caso. Esse advogado, sobre quem fiz algumas pesquisas, parece ter um padrão para esse tipo de espetáculo. Eu não faço ideia de como você se tornou esse ser humano tão deplorável, Sr. Buzbee. Mas eu prometo que já vi muitos como você. Estou mais do que preparado para lidar com o seu tipo. Você afirma ser um fuzileiro naval. Os fuzileiros são conhecidos por sua bravura. Você não tem nem honra nem dignidade.
Minha única dor é pela minha família. Minha esposa e eu teremos que sentar com os nossos filhos, um deles em idade em que seus amigos certamente verão a imprensa e farão perguntas sobre a natureza dessas acusações, e explicar a crueldade e ganância das pessoas. Eu lamento mais uma perda da inocência. As crianças não deveriam ter que suportar isso em uma idade tão jovem. É injusto ter que tentar entender graus inexplicáveis de malícia destinados a destruir famílias e o espírito humano. Meu coração e apoio vão para as verdadeiras vítimas no mundo que precisam assistir como a história de suas vidas é vestida como fantasia para fins lucrativos de um caça-ambulância de terno barato. Você cometeu um erro terrível de julgamento ao pensar que todas as celebridades são iguais. Eu não sou do seu mundo. Sou um jovem que saiu dos projetos do Brooklyn. Não jogamos esse tipo de jogo. Temos códigos muito estritos de honra. Nós protegemos nossas crianças. Você parece explorar pessoas para ganho pessoal. Somente sua rede de teorias da conspiração e médiums falsos acreditam nas alegações idiotas que você levantou contra mim. Que não fosse pela gravidade envolvendo danos a crianças, seriam risíveis. Eu estou ansioso para mostrar o quanto sou diferente. Que declaração, hein? Realmente parece que Jay-Z está pronto para provar a sua inocência. E de fato ele teve muito tempo para preparar essa declaração, já que não é de hoje que o nome dele vem sendo citado e associado ao do Sean Combs. E o engraçado é que ele disse que vem do Brooklyn e eles têm um código e protegem as crianças. Ué, mas o que aconteceu com o Sean Combs então? Ele veio do mesmo meio. E olha o que ele fez com crianças. Então isso não quer dizer absolutamente nada. E depois da declaração de Jay-Z, o advogado respondeu, claro, de uma maneira bem inusitada. Ele postou uma foto sua como fuzileiro naval e disse, abre aspas, reconhece esse cara? Essa é uma foto do comandante do pelotão de armas da Alpha Company, 1º Batalhão, 4º Fuzileiros Navais do nosso antigo livro de cruzeiro do Pacífico Ocidental. Apesar de um esforço coordenado e agressivo que incluiu assediar meus filhos, contatar meus clientes e ex-clientes para incentivá-los a me processar, contatar meus colegas ou ex-funcionários perguntando se eu os abusei, aparecer na casa dos meus funcionários atuais para assediá-los, apresentar casos frívolos contra mim e meu escritório de advocacia, difamar-me com afirmações ultrajantes para quem quiser ouvir e ter pessoas misteriosas me seguindo e seguindo a minha família. Eu ainda sou esse cara. As pessoas verão, através desse esforço de me desacreditar e desacreditar os meus clientes, e a verdade será revelada. Também não permitirei que ninguém assuste os meus clientes e os silencie. A luz do sol é o melhor desinfetante e tenho certeza de que o sol está vindo. Aparentemente, o Tony também está com sangue nos olhos e pronto para essa briga de cachorro grande, pessoal. E só para esclarecer, para quem não entende muito, quando Jay-Z diz na declaração que implora que ele abra uma ação criminal ao invés de uma civil, como ele fez, o que isso quer dizer é que processos criminais e civis têm finalidades diferentes, tanto no objetivo quanto nas consequências. No processo criminal, o Estado busca punir um crime contra a sociedade ou um indivíduo e que pode resultar em uma prisão ou multas. Já no processo civil, que foi o que o advogado abriu, o foco é resolver essas disputas, geralmente envolvendo compensação financeira ou cumprimentos de obrigações. Além disso, o processo criminal é muito mais rigoroso do que o civil. Então, Jay-Z está basicamente pedindo para que o advogado processe ele no criminal ao invés de no civil, o que mostra que ele está realmente disposto a lutar pelo seu nome, não é? E claro que isso é o certo a fazer, é o mínimo que ele poderia ter feito depois dessas acusações. Mas, honestamente, eu achei pouco profissional e apelativo a forma como ele abordou tudo isso, como se todo o contexto que envolve essas acusações fossem menos importantes do que a raiva, a rixa que ele tem com o advogado como pessoa. Porque foi um ataque direto ao advogado, com certeza com o intuito aí de desviar a atenção das acusações e voltá-las para as supostas atitudes do advogado. Assim, ele causa dúvidas e até comoção do público geral. O que vocês acham? Então aqui nós temos duas situações a serem analisadas.
O Tony Buzbee já foi criticado, já foi acusado de tentar extorquir algumas celebridades. Algumas pessoas dizem por aí que ele estava tentando fazer com que essas celebridades resolvessem tudo discretamente, envolvendo muito dinheiro, claro, para evitar que os seus nomes fossem divulgados nesses processos. E dizem que algumas celebridades até mesmo já resolveram a situação, mas o Jay-Z, claro, recusou. Então aqui nós temos o Jay-Z acusando o advogado de extorsão, dizendo que ele está fazendo isso só para tirar dinheiro dessas celebridades e não porque ele quer buscar justiça pelas vítimas. E no outro lado, nós temos o advogado acusando o Jay-Z de perseguição. Como ele falou em sua declaração, parece que o Jay-Z realmente está assediando até mesmo a família dele, tentando aí encontrar algo contra ele através dos seus colegas de trabalho ou enviando a sua equipe jurídica para manchar o nome do Tony. Então, isso realmente é muito sujo, porque nada disso é realmente pessoal. O Tony é um advogado representando vítimas. Não é exatamente sobre ele. E quando você se envolve nessa sujeira toda, as pessoas vão jogar sujo com você também. E parece que o Jay-Z gosta mesmo de intimidar, ameaçar as pessoas nos bastidores. O advogado não é o primeiro, não é o único caso que aparece por aí. Eu acredito que se de fato Jay-Z está preocupado em provar a sua inocência, ele deveria ter focado nas provas, sem precisar aí usar essas táticas de assédio. Eu acredito honestamente que se ele não tivesse atacado o Tony dessa maneira, o Tony não teria divulgado o nome dele nesse processo. E é por isso que eu acho que o Jay-Z cometeu um grande erro ao ir com tanta força contra o advogado e usar essas táticas. Porque o advogado é o representante, mas no fim não é sobre ele. Parece que a rixa do Jay-Z é contra o advogado e não contra as acusações de fato, que são muito graves, pessoal. E claro que ele tem todo o direito de se defender, mas ele deveria ter feito pelo menos de uma maneira diferente, porque agora que o seu nome foi divulgado, isso apenas alimenta ainda mais esses rumores de que ele e o Sean Combs estavam cometendo esses crimes juntos e assediando as pessoas para que elas não falassem nada. Então isso acaba que prejudicando mais do que ajudando o Jay-Z. E é claro que eu tenho que dizer que, apesar dessas acusações, nós não sabemos se isso é verdade ou não. Inocente até que se prove o contrário, certo? Mas que o nome dele já está ligado ao Sean Combs há muito tempo, isso tá. E essa imagem vai ficar para sempre pendurada no pescoço dele, não adianta. Hoje, todos os canais do gênero, aqui no YouTube, por exemplo, só se fala exclusivamente nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que nem todos os veículos de grande nome estão cobrindo essa notícia como deveriam. Pois é, parece aí que existe uma espécie de tentativa de proteção ao Jay-Z. E eu posso até estar errada, mas a CNN chamou um advogado exclusivamente para tentar amenizar a situação. Eu fiquei chocada com a forma que o advogado que eles convidaram no programa agiu aí em torno dessa situação. O advogado a todo momento colocou em dúvida a declaração da suposta vítima e questionou o porquê de o nome do Jay-Z não ter sido revelado antes. E o porquê só agora a vítima e o advogado decidiram colocar o nome do Jay-Z no meio disso. Foi até meio embaraçoso de ver, sinceramente. E eu entendo que, como eu mencionei, é inocente até que se prove o contrário, certo? Mas não foi essa a visão que o advogado trouxe. Ele colocou em xeque a todo momento a declaração da vítima, ou suposta vítima, não é? E a resposta para a pergunta dele é muito simples. Se você pensar assim, eles poderiam ter adicionado o nome dele logo no início do processo, porque provavelmente a vítima já soltou o nome dele no início, mas o advogado pode ter achado que não tinha provas o suficiente para incriminar o Jay-Z, assim como ele tinha do Sean Combs. Então ele preferiu deixar o nome do Jay-Z de fora por enquanto, e só agora que devem ter juntado aí mais provas das alegações da suposta vítima, foi que eles decidiram adicionar o nome dele. Isso acontece bastante, ainda mais em casos que envolvem pessoas tão poderosas assim. Mas como eu disse, nós não sabemos, as provas ainda não foram apresentadas, não sabemos de fato toda a história. Então nós não podemos afirmar absolutamente nada.
Até porque, pessoal, uma história assim, sem provas, pode destruir a vida de uma pessoa completamente, até mesmo de poderosos como o Jay-Z. Mas vamos combinar que o Jay-Z também não ajuda. Isso é o que a maioria de nós estávamos esperando que acontecesse, não é mesmo? Porque o Jay-Z estava agindo de uma forma meio suspeita desde que o Sean Combs foi preso. É chocante, mas não é surpreendente. Então, situações como essa no mundo das celebridades estão se tornando escândalos cada vez mais comuns. E eu acho que isso prova claramente o que temos dito nesse canal aqui há muito tempo. Essas são as coisas que eles mais gostam de fazer, de participar, de praticar, e isso acontece muito mais frequentemente do que imaginamos. Assim como o Sean Combs, tem vários outros, e o Jay-Z pode sim ser um deles. Nos últimos meses, nós não ouvimos nada vindo do Jay-Z. A única coisa que ouvimos sobre ele foi toda aquela situação com a Jaguar Wright no programa do Piers Morgan, onde ele ameaçou o programa de processo por trazê-la no programa, mas não a processou. Eles nunca processaram a Jaguar Wright. Será por quê? Mas fora isso, ele tem estado muito quieto. E se olharmos para o relacionamento de Jay-Z e Sean Combs, esses caras eram muito amigos, amigos de festa, eles festejavam juntos, saíam juntos, eram grandes amigos. Então nós sabemos que eles têm sim um histórico juntos, não tem como negar. E agora, com essa ação judicial sendo reaberta para incluir o nome do Jay-Z, isso fica ainda mais claro. Já tem centenas de pessoas online dizendo que é por isso que o Jay-Z estava tão na dele, evitando toda a atenção, nem condenou, nem defendeu o Sean Combs, porque no fim ele sabia que isso estava vindo para cima dele. E eu realmente não acho que esse processo, essas acusações, sejam algo totalmente absurdo, porque já tem muitos rumores online, inclusive de ele dormindo aí com a Rihanna quando ela era uma adolescente, e com a Aaliyah também. Eu já vi vários vídeos, várias pessoas falando sobre isso, pessoas do círculo ali. Então, isso não é algo que podemos simplesmente descartar, especialmente porque, como eu disse, ele andava com o Sean Combs para cima e para baixo como se fossem besties. E se uma pessoa se associa a uma pessoa como o Sean Combs, tem que estar envolvido nas coisas que ele faz, pessoal. E eu acredito que o Ashton Kutcher, Oprah Winfrey também tem um dedo nessa história. E esse com certeza é o motivo pelo qual ele tentou silenciar a Jaguar Wright no programa do Piers Morgan. Já ouvimos várias pessoas contarem essa história sobre o Jay-Z, Sean Combs, Beyoncé, e essas mesmas pessoas sempre dizem que o Jay-Z é ainda pior do que o Sean Combs. E a Jaguar Wright foi a primeira que apareceu na mídia falando abertamente sobre isso. Então, por que Jay-Z nunca processou a Jaguar Wright? Isso é de se pensar, é de se perguntar. E honestamente, eu acho que o Jay-Z pode sim ser ainda pior que o Sean Combs, como ela diz. As pessoas meio que têm medo dele, da esposa dele. Eles têm mais dinheiro que o Sean Combs, têm mais poder, mais fama, e dá pra perceber que esse cara não está de brincadeira. Então, não processar a Jaguar Wright por conta dessas declarações diz muita coisa. Ele ameaçou o programa que ela foi, mas não ameaçou a ela. Será que é porque ela tem provas de tudo? E agora ele tentou silenciar esse advogado. E é por isso que ele soltou o nome do Jay-Z, por causa dessa perseguição. Esse advogado afirmou que milhares de pessoas entraram em contato com ele, tentando aí abrir processos contra o Sean Combs. Mas ele só aceitou clientes que acreditava, estarem sendo honestos e que tinham evidências suficientes para realmente aí processar essas pessoas. Então, o fato de ele estar mencionando o nome do Jay-Z é algo muito grande, pessoal. Ele não mencionaria o nome do Jay-Z se ele não tivesse nenhuma evidência que ligasse o Jay-Z a essa situação. Ele não arriscaria a sua reputação, os outros processos que ele tem pendente contra o Sean Combs, porque se começarem a provar que ele está apenas blefando, que ele é um oportunista, todos os outros casos podem virar uma grande pilha de nada. Ele perderia a reputação de ser um advogado decente, digamos assim. Então, brigar com o Jay-Z não é como brigar com uma pessoa qualquer. Vocês não têm ideia do poder e da influência que esse homem exerce em Hollywood.
Sem falar em todas as acusações que ele tem pacto com o capeta, como o próprio Kanye West já mencionou. Ele e a sua esposa são acusados de bruxaria, acusados de fazerem parte dos tal Illuminati. E embora isso pareça um conto da carochinha para muitas pessoas, realmente não é. O mundo espiritual é muito real. Está na sua frente, você só precisa abrir os seus olhos para ver. Então, esse advogado está arriscando a própria vida ao lidar com esse homem. E agora a pergunta que não quer calar. Será que o mesmo que aconteceu com Sean Combs vai acontecer com Jay-Z? A pilha de vítimas aparecendo, os processos, a prisão? Eu vou dar a minha opinião bem honesta aqui. Para mim, ainda precisa de muito, muito mesmo para derrubar o Jay-Z. Essas acusações isoladas não vai nem arranhá-lo. E até que ele faça algo que deixe um dos poderosos acima dele irritados, eles vão fazer tudo o que puderem para encobrir os seus rastros. A única razão pela qual nós vimos a queda do Sean Combs foi o fato de ele ter aí tentado atacar pessoas muito mais poderosas do que ele. E embora o Jay-Z seja o todo-poderoso de Hollywood, na frente das câmeras, claro, por trás dele tem outros ainda mais poderosos e mais cruéis do que ele. Então, a não ser que o Jay-Z faça algo que irrite os chefões, eles vão fazer de tudo para protegê-lo. Começando aí por comprar canais e jornais para não difamar o Jay-Z, como já estão fazendo. Então, é pouco provável que ele seja preso. E o que aconteceu com Sean Combs foi mais ou menos assim. Um processo apareceu e várias outras vítimas se sentiram encorajadas para fazer o mesmo. E eu penso que tem muita vítima do Jay-Z por aí que tem muito medo, que temem pela própria vida. Ou que simplesmente acham que acusar alguém tão grande assim não vai dar em nada. Mas se ele tiver o mesmo número de vítimas ou até mais que o Sean Combs, aí as coisas mudam. Quando elas aparecerem, não tem para onde correr. Você pode até calar uma dúzia, 2 dúzias de pessoas, mas centenas é bem difícil. Então sim, se houverem vários casos contra ele, é possível que ele acabe sendo preso, mas eu acho bem difícil isso acontecer, pessoal. E sobre a sua amada esposa Beyoncé, eu tenho certeza que vai respingar nela também. Muitas pessoas na internet, inclusive a Jaguar Wright, dizem que a Beyoncé é tão ruim quanto Jay-Z, que ela é uma bruxa má, que é cúmplice do amado, mas ela tem uma base de fãs que eu acho que só perde para da Taylor Swift. Então eles farão de tudo para protegê-la, pode ter certeza. E se a coisa esquentar para o Jay-Z, não tem como não esquentar para Beyoncé, porque eles são praticamente uma única coisa. Ela está ao lado dele há todos esses anos, casada ali, apoiando mesmo diante das traições, dos escândalos. Então, se ele fez alguma coisa, ela com certeza sabia de algo, possa ter visto algo ou até mesmo participado de algo. Mas nós não sabemos de tudo. Mas o que sabemos é que não tem como deixar a Beyoncé isenta de tudo isso. E quem sabe até nós poderemos ver aí um divórcio entre os dois. Para meio que desassociar a imagem, talvez ela tenha que fazer isso. E mais uma vez, nós não sabemos se o Jay-Z é culpado do que está sendo acusado. Eu espero que ele consiga provar a sua inocência, se claro, ele for inocente. E espero que a justiça seja feita se ele for de fato culpado. E se o poderoso Jay-Z cair, pode ter certeza que muitos outros também vão. Então é isso, deixem aí nos comentários a opinião de vocês, tem algum vídeo específico ou assunto que querem que eu fale? Deixe aí nos comentários e por favor não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal caso não seja um inscrito, eu vou estar cobrindo aí toda essa história. E muito obrigada por ficar até aqui, eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração. Fiquem com Deus.